Riley here? Red alert! Você sabia que saiu uma nova prévia do filme de Divertidamente 2? Não diga! Como aconteceu? E que nessas novas cenas dá pra ver exatamente como vão ser cada uma das novas emoções da Riley. Você não viu nada. A gente viu a nova prévia de Divertidamente 2, divulgada pela Disney, e a gente descobriu detalhes e curiosidades incríveis que vamos revelar agora nesse vídeo. E pra você saber tudo isso, é só ficar por aqui nos próximos minutos. Faz o seguinte então, pega o seu biscoito, se ajeita aí na cadeira e prepara as suas emoções. Tá começando mais um Team Videos. E pra começar, vamos falar primeiro daquela que assume o posto de provável vilã principal do filme de Divertidamente 2, a pequena, inocente e perigosa Inveja. No primeiro pôster do filme lançado no final do ano passado, a gente pode notar alguns detalhes muito legais dessa nova emoção. Percebemos que ela possui olhos simplesmente enormes, o que combina bastante com a sua principal característica, que é querer o que os outros têm. E o que melhor para ajudar nisso do que olhos bem grandes para cobiçar as coisas alheias, não é mesmo? Além disso, a gente viu que ela é bem pequena, principalmente se comparada com a Vergonha, que parece ser grande demais da conta. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E na imagem revelada nessa nova prévia da Disney, a questão do tamanho da Inveja é totalmente confirmada. Apesar de vermos só uma sombra da personagem, é possível notar alguns detalhes muito legais, como o seu tamanho minúsculo, o que com certeza faz ela ter uma enganosa aparência de indefesa. Além disso, provavelmente ela também usa botas, e aparentemente um tipo de suéter gola alta, assim como a Tristeza, mas acreditamos que ela vai ter roupas com cores mais fortes, como o rosa, para combinar com as suas presilhas de cabelo. Ah, e uma coisa que não pode passar despercebido é o fato do cabelo da Inveja ter um formato, como a gente pode dizer, bem assanhado, com vários fios separados, o que indica que mesmo utilizando aquelas pequenas presilhas que a gente acabou de falar, eles ainda continuam meio rebeldes. E aí? Você acha que ela vai ficar com inveja do cabelo da Nojinha? Outra coisa que não poderíamos deixar de notar é a primeira emoção 100% da ansiedade. Aquela que foi muito comentada e ganhou total destaque no trailer. A gente pode ver uma lembrança totalmente laranja sendo rolada e acrescentada a todas as outras esferas. Isso significa que em algum momento do filme, a Riley vai ficar ansiosa com algo e isso vai fazer com que ela fique extremamente desconfortável e, sem dúvidas, bem apreensiva. Isso é uma descrição perfeita da adolescência e de tudo o que acontece nela. Agora, o que vai acontecer para deixá-la tão ansiosa, a gente não sabe. Mas as opções são várias, como por exemplo estar perto de algum jogo de rock importante, ou quem sabe um encontro com o Jordan, ou ainda quem sabe a Riley pode estar prestes a fazer alguma prova muito importante da escola. E a gente só vai descobrir isso quando assistimos o filme, mas eu sinceramente acho que é alguma coisa a ver com o Jordan. Você não concorda? Mas uma parada eu tenho certeza que também percebemos nessa prévia foram as lembranças mistas. Apesar de no primeiro trailer a gente ter notado nitidamente a existência de algumas lembranças que tinham duas cores, nessa nova prévia foi possível não só notar mais detalhes, como por exemplo a gente pode ver uma lembrança quase totalmente vermelha, a cor do Raiva, com um pedaço verde da Nojinha, como se ela tivesse comido algo nojento sem querer que a deixou com raiva. Ou ainda uma esfera de memória que mistura as emoções do medo e da alegria, tipo meio a meio. Será que ela pulou de paraquedas? E ainda uma lembrança que misturou as emoções da tristeza e da nojinho, como se um sapo tivesse pulado em cima dela. O fato é que parece que as emoções da Riley estão trabalhando muito mais em harmonia do que no primeiro filme, já que várias lembranças da garota, se não todas, tem uma mistura de sensações, o que não rola no primeiro, em que as esferas eram todas de cor única. Quer dizer, pelo menos era assim antes da ansiedade chegar, já que a esfera é totalmente laranja, ou seja, é uma memória totalmente focada nessa única emoção.
o que provavelmente vai acontecer com todas as novas emoções também. E se você não quer correr o risco de ficar ansioso ou ansiosa sobre as próximas novidades de Divertidamente, existe uma solução bem simples. É só se inscrever aqui no nosso canal, que aí fica mais difícil você perder nossos próximos vídeos sobre esse filme incrível. Combinado? Se inscreveu? Bora voltar pro vídeo então. Além da aparência da inveja, também foi possível ver a das outras emoções. Quer dizer, deu pra ver a sombra delas. Com isso, deu pra ter uma real noção de como elas vão ser. O tédio, ao contrário do que a sua aparição no pôster nos fez acreditar, vai ter cabelos bem grandes e compridos, ao melhor estilo rock and roll. Ou talvez ele seja ela, uma garota com cabelos compridos. Além disso, uma silhueta lembra bastante a de uma planta que tá com o botão para baixo, como se tivesse meio murcha, o que combina muito com a sensação de tédio, não é verdade? A gente pode ver que os pés do tédio são particularmente compridos, o que de cara me faz imaginar a emoção andando e arrastando os seus pés numa preguiça enorme. Diz pra mim, isso com certeza faria muito sentido, não concorda? Também podemos perceber que o personagem vai ser bem magro, o que reforça a ideia de que ele pode ser primo distante do Medo, já que são os dois com os narizes mais longos do filme. Ah, a gente ainda vai comentar da aparência do Vergonha aqui no vídeo, então fica ligado. Outra parte que chama bastante a atenção é a cena em que vemos a Alegria, sempre ela, comemorando bastante alguma coisa. E se você olhar bem, vai achar essa cena muito parecida com as cabines de esportes que transmitem partidas de jogos, o que faz ainda mais sentido por dois motivos. O primeiro é o fato dela estar usando um microfone, ao melhor estilo narradora. Outra coisa que deixa a cena ainda mais parecida com grandes momentos esportivos é o fato de que fica bem claro que existem muitos confetes, daqueles usados para comemorar vitórias, e eles aparecem lá no fundo, o que pode indicar que aquele é um momento de celebração por alguma coisa incrível que a Riley pode ter feito durante uma partida de hóquei, quem sabe uma grande jogada ou o ponto da vitória. Mas também existe outra possibilidade. A Alegria pode estar no centro das emoções, coordenando as que dessa vez estão perdidas em meio à mente da Riley, onde ela, a Tristeza e o Bing Bong ficaram vagando até retornar ao centro de comando no primeiro filme. Só que, quem sabe, com a instrução da Alegria eles consigam voltar mais facilmente. E ela pode estar comemorando porque eles conseguiram voltar sãos e salvos. É só uma teoria, mas vai que acontece, né? Mas o que importa é pensar positivo. E pra provar que você tá otimista com relação ao filme de Divertidamente e torcendo muito para que ele seja tão bom quanto o primeiro, ou quem sabe até melhor, comenta aqui embaixo #emoções. E vem comigo porque ainda tem algumas coisas pra gente comentar. Em outra cena super legal da prévia, a gente vê que a Alegria e a Tristeza estão tendo uma conversa, o que é muito bom, já que agora elas estão bem próximas. Bem diferente do primeiro filme em que a Alegria queria praticamente se livrar da emoção azul. Meio que nesse diálogo ela pergunta pra Tristeza se ela já tinha errado alguma vez, e ela responde que sim, várias e várias vezes. Realmente a sinceridade é uma das características da amizade, não é mesmo? E eu achei essa parte super legal. Isso porque mostra que elas, além de estarem trabalhando juntas pelo bem da Riley, também estão tendo que tomar alguma decisão importante, que provavelmente tem a ver com algo que a Riley precisa fazer ou falar. Eu tô muito ansioso pra ver o filme e descobrir sobre o que elas estão falando exatamente. Talvez a Alegria queira isolar a ansiedade assim como tentou fazer com a Tristeza. E aí talvez ela esteja falando que essa não é a melhor coisa a se fazer. E realmente não é. Se foi isso, com certeza eu tô com a Tristeza nessa. Como o pôster tinha mostrado pela silhueta do Vergonha, dá pra ver que ele é simplesmente enorme, o que tem tudo a ver realmente com a emoção, já que a vergonha sempre faz com que as coisas pareçam muito maiores do que realmente são. Além disso, a gente pode ver que essa nova emoção cor-de-rosa é bem fofinha e rechonchuda, e que o seu nariz é como a gente suspeitava, bem grande e redondo.
Além disso, a gente também percebeu dois detalhes muito legais. O primeiro deles é esse pequeno design do cabelo do Vergonha, que mostra que ele vai ter meio que uma espécie de pequeno topete. O que sinceramente eu tô muito ansioso pra ver. E o segundo tá relacionado à linguagem corporal da emoção, que apesar de, sem sombra de dúvidas, ser a maior de todas elas, pelo menos fisicamente, na sala das emoções mantém os dois pés juntinhos. Posição bem típica que todo mundo já fez, mesmo que sem perceber, quando ficou constrangido em algum momento. Principalmente depois de receber um elogio que não esperava. Sobre a roupa dele, não foi possível ver muitos detalhes, mas com certeza ele não vai usar um gorro. Para encerrar, vamos falar mais de uma teoria do que propriamente um detalhe. Quando esse novo filme foi anunciado com a presença de novas emoções, um dos grandes questionamentos que foi levantado foi: afinal, onde estavam essas outras emoções na mente dos personagens mais velhos, como os pais da Riley, por exemplo? E realmente essa é uma coisa que a gente quer muito ver no filme: a explicação. Mas enquanto ele não lança, a gente pode criar algumas teorias. Uma delas fala que, na verdade, a mente da mãe da Riley é totalmente controlada pela ansiedade e que aquelas 5 emoções que vemos no filme, na verdade, são subordinadas a ela, o que explicaria o fato da emoção central dela ser a tristeza, que, convenhamos, tem teoricamente mais afinidade com a ansiedade do que qualquer outra emoção. Então essa teoria explicaria perfeitamente pelo menos onde a ansiedade estaria na mente da mãe da Riley. Agora, com relação ao pai dela, eu já não sei se isso se aplicaria, mas realmente faria bastante sentido com relação à mãe dela. Isso faria. Esses são os novos detalhes e curiosidades sensacionais que a gente trouxe para contar para você hoje, porque você merece. Afinal, Divertidamente é um dos melhores filmes da Pixar e a gente quer muito que o segundo também seja tão bom quanto. E enquanto ele não lança, você pode ir assistindo nossos vídeos aqui do canal. Por isso, separamos alguns para você escolher. É só você decidir o que quer assistir primeiro e clicar em cima. Valeu e boa diversão!